Olá, boa noite. Fiéis são atingidos por ataque israelense na faixa de Gaza. Papa Leão XIV expressa tristeza e pede cessar-fogo imediato. Na Ucrânia, famílias sobrevivem à guerra e recebem ajuda humanitária do Vaticano. Aqui no Brasil, um encontro sobre os processos de canonização da igreja no país. Em Brasília, grupo de postuladores da causa dos santos se reúne pela primeira vez no Brasil com representante do Vaticano. Termina amanhã a inscrição para o FIES. Mais de 70 mil vagas são oferecidas. E em São Paulo, uma exposição no mínimo inusitada. As obras retratam cenas do cotidiano da periferia na cidade. No CN Esportes, os melhores lances da rodada do Brasileirão no meio da semana. E na estação mais fria do ano, especialista alerta para os cuidados no consumo da bebida. O Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança já começou. Católicos de todo o mundo acordaram hoje com uma triste notícia. A Igreja Sagrada Família, a única paróquia na faixa de Gaza, foi atingida por um ataque israelense. 3 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. O Papa Leão XIV expressou profunda tristeza pelo ataque de hoje à paróquia da Sagrada Família, na faixa de Gaza, a única na região. O ataque resultou em mortes e vários feridos, incluindo o padre Gabriel Romanelli, que sofreu ferimentos leves na perna e foi prontamente atendido no Hospital Al-Hali, na cidade de Gaza. Santo Padre assegurou ao padre Romanelli que se faz próximo de forma espiritual e que ora por toda a comunidade paroquial. O pontífice fez novo apelo por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e expressou sua profunda esperança por uma paz duradoura. O patriarca latino de Jerusalém supervisiona a Igreja da Sagrada Família, que desde o início da guerra abrigou mais de 500 pessoas em fuga. Shadi é um dos deslocados. Ele disse estar abrigado na Igreja Latina e que foram surpreendidos pelo ataque, porque ali havia apenas civis. De acordo com o Vaticano, a paróquia foi diretamente atingida. Esse morador de Gaza afirma que Israel não faz mais distinção entre cristãos e muçulmanos e que tanto mesquitas quanto igrejas estão sendo alvos. Cristãos e muçulmanos estão sob ataque. O patriarca latino de Jerusalém entrou em contato com as forças de defesa de Israel, que alegaram que o ataque foi um engano e que Israel nunca ataca locais religiosos e está analisando o ocorrido. Shadi afirmou que seu povo sempre clama por amor, paz e coexistência pacífica entre todos os povos e apelou à comunidade internacional que intervenha e impeça esse massacre contra o povo palestino. Os repetidos ataques das forças israelenses nas últimas semanas mataram centenas de moradores de Gaza, muitos deles civis, e feriram milhares, de acordo com autoridades de saúde locais, colocando uma enorme pressão sobre os poucos hospitais restantes do enclave. Além da atenção à faixa de Gaza, o Papa Leão XIV prestou assistência à população ucraniana que sobreviveu aos recentes ataques de mísseis e drones russos. A caridade continua em ação mesmo em tempos de descanso. O Papa Leão XIV enviou, por meio da Esmolaria Apostólica e o Dicastério para o Serviço da Caridade, cestas básicas aos moradores de algumas áreas de Kharkiv, na Ucrânia, devastadas pelos recentes ataques de mísseis e drones russos. O esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, disse que a caridade nunca tira férias e que Leão pediu agilidade na entrega das ajudas. O cardeal informou também que nos últimos dias, caminhões carregados com pacotes de alimentos enlatados partiram da Basílica de Santa Sofia, em Roma, ponto de solidariedade para com o país do leste europeu. Também foram levados alguns itens de primeira necessidade. Segundo o Vaticano, a entrega foi diretamente às famílias que sobreviveram aos ataques sem nenhuma intermediação. Nas caixas brancas continham a inscrição em ucraniano e italiano,
presente do Papa Leão XIV para o povo de Kharkiv. O pontífice também foi informado sobre as vítimas e os danos causados em Taiwan pelo tufão Danas, de acordo com o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Leão expressou que reza por todos os que foram atingidos e solicitou à Esmolaria Apostólica que envie uma ajuda concreta à população. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Nesta quinta-feira, o grupo de postuladores da causa dos santos, que se reunia para refletir sobre os processos de beatificação e canonização em andamento no país, concluiu os trabalhos em Brasília. Acompanhe um balanço do evento. Entre os 70 postuladores do primeiro encontro da causa dos santos no Brasil, o padre Lúcio, responsável pela causa de beatificação do saudoso padre Léo. Ele falou com alegria do crescimento da devoção ao servo de Deus, que tem se tornado exemplo de fé e vida para o povo brasileiro. É uma forma onde nós percebemos que ele pode se tornar alguém que é uma referência, assim como o Monsenhor Jonas, né? Não eram eles que estavam à frente, né? Era a palavra de Jesus. Promovido pela Comissão Especial das Causas dos Santos da CNBB, o encontro foi marcado por debates e reflexões sobre os desafios e avanços dos processos de canonização em curso no Brasil. Para Dom Anselmo Chagas, o evento reacende o desejo de reconhecer os sinais de santidade e motiva os postuladores a seguirem firmes nessa missão. Parece revitalizar esse desejo de buscar onde estão os santos. A santidade é um chamado que se estende a todos nós em qualquer tempo, lugar ou realidade. No Brasil, mais de 130 causas estão em andamento nas diversas etapas até a canonização. São bem-aventurados, veneráveis servos de Deus e beatos que responderam a esse chamado com fidelidade. Com olhar atento e anotações nas mãos, os participantes viveram dias intensos de graça e aprendizado. Entre os destaques, a presença do padre Antônio Saldanha, do Dicastério para as Causas dos Santos, que ressaltou a riqueza espiritual dos candidatos à santidade no Brasil e a importância de encontros como este. O Brasil é, hoje e no futuro próximo, um país que nos dará muitas surpresas agradáveis no campo das beatificações e das canonizações. Em sua passagem pelo Brasil, o cônego Antônio Saldanha visitou a comunidade Canção Nova em Brasília e concedeu uma entrevista especial ao programa Além da Notícia. Na conversa, ele falou da missão do Dicastério para as Causas dos Santos e os caminhos que levam ao reconhecimento da santidade pela Igreja. O programa vai ao ar hoje, às 10 da noite, na TV Canção Nova. Olá, boa noite. O ciclone que se formou na noite de quarta-feira ainda exerce função sobre o tempo na região sul, provocando chuva, mas avança para o oceano nesta sexta-feira. Pelo centro-oeste, a sexta será um pouco mais fria no Mato Grosso do Sul, mas o calor volta com força em Goiás e Mato Grosso. O tempo segue bem seco na região central brasileira. No sudeste, tempo firme e sem chuva. Em São Paulo e em Minas, o ar continua muito seco. E a recomendação é a mesma de ontem, tomar bastante água. As tardes ficam ensolaradas e a umidade pode cair abaixo dos 40%, principalmente no norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e região sul do estado. Chuva mesmo só nos extremos do país. No nordeste, por exemplo, apenas nas capitais do litoral, Salvador, Aracaju e Recife. Já no interior, como no Sertão e Agreste, o tempo segue seco e quente. Atenção especial para Bahia, Piauí e Maranhão, que continuam com umidade baixa. No sul, a sexta começa com frio e possibilidade de geadas nas serras do Rio Grande do Sul. Pode ter garoa no extremo sul gaúcho, mas em Santa Catarina e Paraná o tempo fica seco e gelado logo cedo. O sol aparece ao longo do dia, mas o friozinho continua especialmente no leste do Paraná. Também chove forte no Amazonas, Roraima e Amapá, com risco de temporal isolado. Já no Tocantins, Rondônia e sul do Pará, o tempo fica firme, com muito sol e também ar muito seco. Vamos saber das mínimas para o país? Mínima de 9 graus em Porto Alegre, 15 em São Paulo e as máximas 26 em Goiânia e no Rio de Janeiro.
O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo sobre o impasse do IOF e decidiu manter a validade do decreto para aumentar as alíquotas do imposto. A resolução gerou reações no mercado e no Congresso Nacional. A repórter Aline Campelo tem as informações sobre o assunto, não é isso, Aline? Boa noite para você. Uma excelente noite, Fernanda, para você e para todos. Apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes confirmar parte do aumento do IOF, o decreto ainda será avaliado em plenário aqui no STF no mês de agosto. A autorização de aumento do imposto já está valendo, exceto para a incidência do imposto sobre operações de risco sacado, que é aí uma alternativa usada muito pelo varejo, muito usada pelo varejo, para obter capital de giro e manter estoques e abastecer as lojas. A decisão, portanto, mantém mudanças de aumento nas operações de crédito, câmbio, seguros e investimentos. O mercado reagiu a toda essa realidade. Vamos acompanhar na reportagem. Especialistas apontam risco jurídico e impacto sobre planejamento de investimentos com aplicação retroativa do imposto. A decisão da Alta Corte preocupa o mercado. Do ponto de vista da inflação, quando você aumenta o custo do dinheiro e aí você está criando um IOF, subindo o IOF, você vai ter um aumento no custo do produto. Então, o que acontece? As empresas repassam isso aí para o produto e o consumidor é que paga. O aumento tributário do imposto sobre operações financeiras, o IOF, impacta diretamente o bolso do brasileiro ao fazer transações financeiras. Isso inclui pagar o empréstimo, usar o cartão de crédito no exterior, contratar um seguro, investir ou fazer câmbio para viagens internacionais. No plenário da Câmara dos Deputados, o líder do PL afirmou que a decisão é mais uma prova de uma associação do Executivo e o Judiciário. É um absurdo nós vermos a Câmara dos Deputados do Senado Federal, homens e mulheres legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, ser desmoralizado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou uma decisão absolutamente legítima ao manter o decreto do governo Lula que aumenta a cobrança de IOF. O advogado-geral da União, Jorge Messias, reiterou a decisão do ministro do STF, atribuindo a decisão como uma vitória significativa da Constituição Federal. Eu não vejo isso de outra maneira que não seja o aperfeiçoamento das relações entre poderes. Então, é um aperfeiçoamento da democracia. E outro assunto que segue gerando repercussão é a imposição da tarifa de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor no mês que vem. Em declaração oficial, o presidente Lula afirmou que desde o início do anúncio feito por Donald Trump, o Congresso Nacional e os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tem atuado de forma conjunta em busca de soluções diplomáticas. No Senado, uma comissão especial formada por 4 parlamentares se prepara para ir a Washington no próximo dia 29 de julho. A missão busca defender os interesses comerciais do Brasil e abrir diálogo com o governo americano. Nesta tarde, o presidente dessa comissão das Relações Exteriores, o senador Nelsinho Trade, falou com a nossa equipe sobre os objetivos dessa articulação diplomática. Vamos acompanhar. O intuito desses parlamentares que vão ao Washington é tentar diminuir a temperatura dessa tensão. Fazer uma interligação com os parlamentares americanos, com a nossa contraparte lá, o presidente da Comissão de Relações Exteriores de lá com o presidente da Comissão de Relações Exteriores daqui, demonstrar para eles que a balança comercial é muito favorável aos Estados Unidos. Medida como essa vai afetar também os Estados Unidos em vários produtos, café, carne, aço, alumínio, várias outras produtos do agro que são importantes, vão também dar um impacto na cadeia produtiva deles.
E nós temos, tecnicamente, como provar que essa é uma atitude do perde-perde. Com isso, diminuindo a temperatura, tentar de forma concreta ganhar um tempo, porque nós estamos com menos de 10 dias úteis para entrar em vigor. E a partir do momento que se ganhar esse tempo, aí sim, com mais tranquilidade, serenidade, sensatez, a gente pode vir a tabular negociações no mais alto nível com os Estados Unidos. O presidente Lula deve se pronunciar em rede nacional sobre esse tema ainda na noite desta quinta-feira. Eu volto com você no estúdio, Fernanda. Obrigada, Aline. Boa noite, bom descanso para todos vocês aí em Brasília. Agora um alerta para todos os estudantes. Termina amanhã o prazo para as inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Informações com Carla Zanon. Estudantes de todo o país têm até amanhã, 18 de julho, para se inscreverem no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Ao todo, serão 74.500 vagas em mais de 18 mil cursos de instituições particulares de ensino superior. O candidato poderá selecionar até 3 opções de curso e apresentar em uma ordem de preferência entre elas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. De Cachoeira Paulista, Carla Zanon para o Canção Nova Notícias. Em Recife, a tradicional festa dedicada à padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, reuniu uma multidão de fiéis ontem. Os registros no Você Repórter. O Recife acordou cedo para celebrar a padroeira. Fiéis tomaram as ruas do centro da capital pernambucana, as missas a cada hora, tanto na Basílica quanto no claustro. Demonstraram que a festa de Nossa Senhora do Carmo é mais do que tradição. É expressão viva de fé, caridade e emoção. Nossa Senhora é nossa mãe, né? A mãe peregrina, a mãe das dores, a mãe de todos nós, a mãe dos pobres. Para o reitor da Basílica, o Frei Sidimário, a devoção carmelitana se renova a cada ano com ainda mais fervor. A força da renovação espiritual que trazemos nós como carmelitas é justamente essa experiência do amor de Deus por meio de Maria. Ela como a primeira serva, como o primeiro modelo de vida cristã. Por isso que nós carmelitas portamos no nosso coração, mas sobretudo na nossa veste, o Santo Escapulário, que todos os devotos e filhos de Nossa Senhora também portam como sinal de proteção e de bênção de Nossa Senhora. Dom Paulo Jackson celebrou no fim da tarde com a Praça do Carmo completamente lotada. Maria não conserva nada para si, tudo nela aponta para Cristo. E ela abre a mão apontando e dizendo: façam tudo aquilo que ele disser. O estudo da fé cristã não é exclusividade de religiosos. Com o propósito de formar homens novos para o mundo novo, a Faculdade Canção Nova mantém vagas abertas para o curso de extensão em teologia. Alexandre decidiu estudar teologia para aplicar na prática os ensinamentos de Deus, fundamental para a vida do cristão e para seu crescimento espiritual. Que a gente trabalha com coisas terríveis. O período criminal, ele toca na miséria humana. E a gente precisa ter algo, né? Muitos procuram psicólogo, muitos procuram outras coisas, eu procuro a fé, eu procuro conhecer a fé, eu procuro realmente dar razão, né? Aquilo que eu procuro, né? Aquilo que eu acredito. E isso tem me ajudado a me manter de pé diante da miséria humana. Também viu nos estudos uma forma de assumir a missionariedade em meio a uma sociedade necessitada. O leigo, ele precisa ser essa luz, né? Esse sal. Ele precisa ir aonde o padre não consegue ir. Eu gosto de falar que o padre é como se fosse o coração, né? O clero é como se fosse o coração bombando, mas nós leigos precisamos ser essas artérias que chegam onde o padre não chega, né? No nosso trabalho, na nossa faculdade. Pensando em dar voz e formar homens novos para o mundo novo, a Faculdade Canção Nova tem vagas abertas para o curso de extensão em teologia, com inscrições até o dia 31 de julho. Pensamos num curso de teologia para leigos de forma que os conteúdos abordados, seja do Tratado da Trindade, da Cristologia, seja do Tratado da Teologia Moral, da Teologia Litúrgica, sejam conteúdos que vão de encontro com a vivência concreta do fiel, conteúdos que possam contribuir
para o seu dia a dia como fiel, para o seu dia a dia na sua vida de oração, no seu serviço apostólico, pastoral. O curso de extensão é voltado para pessoas que desejam compreender melhor os fundamentos da teologia, promovendo uma experiência de fé mais consciente, madura e vivencial. À medida com que você vai estudando a teologia na sala de aula, você vai ter a humildade de crescer um pouco mais nesses estudos, mas não pode ser somente isso. Você deve continuar estudando, você deve continuar pesquisando e, é claro, o estudante é um profissional, um leitor. Então, não é que você vai ter toda a doutrina agora ao seu dispor, mas você vai se tornar um grande mediador da fé. E, é claro, tudo isso deve ser feito com o testemunho de vida. Oportunidade para o leigo conhecer e amadurecer, se tornar peça fundamental a serviço de uma igreja de encontro e salvação. A Canção Nova é sustentada pela generosidade de quem acredita no poder do bem. Gente que doa fé, esperança e sentido. Pessoas que constroem caminhos para que o Evangelho alcance corações e que, unidas, nos lembram que é possível transformar o mundo com pequenos gestos de amor. Alcançamos até aqui 59% na campanha desse mês. Seja sócio evangelizador. Eu te convido a acessar clube.cançãonova.com, conhecer mais sobre essa obra e doar pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigada por sua fidelidade. Em São Paulo, uma exposição retrata a periferia da cidade em obras de grafite. O trabalho é de 8 artistas de diferentes bairros carentes da cidade. Traços periféricos. A exposição em cartaz na Casa Vitrola, em São Paulo, traz a rotina de quem mora na periferia da cidade. As obras em grafite são de artistas que nasceram nessas regiões. Trazendo a diferença dos traços, mas unificando em ideias, em propósitos. É muito importante, assim, está sendo muito importante para mim esse momento e poder fazer parte dessa curadoria, de poder contribuir de alguma forma em trazer esses artistas. É um meio de comunicação, um meio de expressão, é um jeito de, não sei, deixar algum recado para o mundo e ao mesmo tempo também trazer outras pessoas para perto, né? A exposição traz obras de artistas da periferia de São Paulo, com olhar particular às cenas do cotidiano. E eu posso dizer que alguns quadros são impactantes, como esse daqui, do Menino Sonhador. Um contraponto da exposição é que ela está em cartaz no bairro de Pinheiros, tradicionalmente conhecido por ter parte dos imóveis mais caros da cidade. A ideia é justamente integrar diferentes realidades de São Paulo. Me faz sentir bem pertencente, assim, esse lugar onde geralmente teria um afastamento, né? A gente quer trazer o que a gente sabe fazer, né? A gente tem algo para dizer para o mundo, a gente tem algo para dizer para a sociedade. Para conferir os traços da exposição, que tem curadoria de Nego Toddy e Séries Macedo, é só comparecer à Casa Vitrola, em Pinheiros, até o dia 26 de julho. A entrada é de graça. E a gente, eu acho que conseguir trazer um pouco da nossa realidade periférica através de obras de artes, né? Em traços, em ideias, então, muito importante. Estamos de volta com Canção Nova Notícias e olha só, uma pesquisa apontou aumento no consumo de chás no país. Mas mesmo que a bebida esteja presente no dia a dia do brasileiro há gerações, especialistas alertam para a ingestão segura e consciente. Basta aparecerem os primeiros sinais de um resfriado e a Ana já corre para a cozinha. Nada de farmácia, a receita está na ponta da língua, ou melhor, na caneca. Limão com gengibre, alho e alguma folhinha para variar um pouquinho o sabor. Os chás fazem parte da vida da aposentada desde a infância. Farmacêutica e química de formação, ela aprendeu ainda menina com a mãe e a avó a usar as ervas como aliadas no cuidado com a saúde. Eu nasci no interior, né? Naquela época a gente tinha menos medicamentos, menos ofertas, né? E a gente fazia chá, tomava chá para gripe,
acalmar. E a Ana Maria não está sozinha nessa tradição. Segundo dados da Euromonitor International, entre 2013 e 2020, o consumo de chá aumentou 25% no Brasil, quase o dobro da média mundial. Eu estou preferindo os remédios caseiros aos remédios manipulados de farmácia. Mais natural, né, do que o medicamento. Sem dúvida, né? Teve um crescimento muito grande, graças a Deus, né? O pessoal está buscando o mais natural possível, né? Há mais de 20 anos, Francielda estuda o poder medicinal das plantas e tem percebido mais interesse das pessoas sobre o assunto para fazer uso deste recurso de forma segura e consciente. Tem muitos estudos no país sobre essas plantas e também fora do país de plantas que não são brasileiras, tem comprovação científica. Mas atenção! Chá também exige cuidado. A fitoterapeuta alerta que o preparo e o uso precisam ser corretos para garantir os benefícios e evitar riscos. Não tem que misturar muitas plantas, né? A Organização Mundial da Saúde fala aí de pelo menos 5, né, numa composição. É muito importante ter esse conhecimento. Não guardar na geladeira para evitar a intoxicação, porque o chá vai passar por uma transformação química. Então fazer esse chá para usar por no máximo 24 horas ou na hora em que preparou. Então saber o que está consumindo, reconhecer a planta, saber a identificação da planta é fundamental para que a gente possa evitar aí uma intoxicação. Para quem cresceu vendo a mãe e a avó cuidando da família com folhas e infusões, o chazinho vai além do alívio dos sintomas. É memória, afeto e um jeito carinhoso de dizer vai ficar tudo bem. Sinta-se uma conexão, né, com, vamos dizer, os meus antepassados, né? Hora de falar de esportes. Alan Toledo traz os destaques no Brasil e no mundo. Vamos conferir. Olá, a bola rolou pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e uma noite com muitos gols. No Allianz Parque, Palmeiras e Mirassol. O Verdão abriu o placar com Facundo Torres aos 54 minutos do segundo tempo, após bonito passe de Rafael Veiga. O Mirassol foi para cima e empatou com essa bola aérea. O centroavante Chico da Costa mostrou oportunismo e deu números finais ao confronto. Em casa, o Bragantino só empatou com o São Paulo em 2-2. André Silva marcou 2 vezes para o tricolor, enquanto Guzmán e Hurtado fizeram para o Massa Bruta. O Corinthians foi ao Ceará e com gol de Thales Magno venceu por 1-0, ocupando a 9ª colocação do campeonato com 19 pontos. Já o Vozão vem logo atrás em 10º. Vai fazer o gol, Neymar! No reencontro de Neymar com a Vila Belmiro, o Santos venceu o Flamengo por 1-0. O camisa 10 recebeu de Guilherme, passou pela marcação e marcou um bonito gol, ajudando o clube santista a abrir 2 pontos do Z4 e vencer o líder do Brasileirão. O craque chegou a 700 participações em gols em 732 partidas na carreira. O esporte pode mudar vidas e a internet também. Unindo os dois, o menino da Tailândia se tornou um fenômeno nas redes, conquistando jogadores de futebol e até as pistas do MotoGP. Na tradicional corrida de barcos, Paku Jalur, na Indonésia, Ryan Arkan, de apenas 11 anos, atua como dançarino de proa, função tradicional que exige equilíbrio, presença cênica e liderança. Usando óculos escuros e exibindo movimentos marcantes, ele encantou a internet ao farmar aura, como foi apelidado seu estilo nas redes sociais. Times como o PSG e Milan recriaram a comemoração do garoto, enquanto o campeão mundial de MotoGP, Marc Marques, venceu o GP da Alemanha e não poderia comemorar de outra forma, a dança do momento sobre a moto. Pela divulgação de suas raízes, cultura e esporte do país, o garoto recebeu uma bolsa de estudos como resultado do reconhecimento de sua dança e do impacto cultural que ele causou, transformando o momento em história. Eu fico por aqui, amanhã tem CN Esportes com matéria especial. Até mais! Na China, pesquisas e desenvolvimento de robôs humanoides estão surpreendendo o mundo. Mas para alguns, a tecnologia gera questionamentos. Por que investir em máquinas cada vez mais parecidas com os humanos?
Quais são os benefícios e malefícios desse recurso? Nossa reportagem especial de hoje tenta responder essas perguntas. No passeio com os cães metálicos, não precisa sacolinha para recolher as fezes. A China avança no mercado de robôs humanoides. A longo prazo, esperamos que os robôs aprendam a controlar movimentos ainda mais simples, apenas observando uma só vez. Esse é o nosso objetivo final. Pesquisas intensas e progressos visíveis. Tem corridinha no calçadão e dançadinha no salão. Essa máquina tem mais graus de liberdade. A versão mais recente, por exemplo, pode ter mais um motor em seus braços e 3 na cintura para que os movimentos de dança sejam mais suaves. Em Xangai, cientistas chineses têm algo inédito. Os robôs humanoides são surpreendentemente velozes e superam várias situações. Veja a disputa. 1, 2, 3, já! Provavelmente somos os primeiros no mundo a desenvolver um algoritmo capaz de se levantar em vários tipos de terrenos. Nossa tecnologia agora permite várias posturas. Tudo calculado minuciosamente. Uma produção em série de máquinas que fazem tarefas domésticas mais simples, como servir um copo de leite, cuidar de plantas, passar roupa e limpar a casa. Este sistema permite o controle de membros superiores e inferiores do robô humanoide. Esperamos usá-los em áreas de fogo ou gás tóxico, controlando a máquina remotamente. Existe 1 milhão de trajetórias que os robôs poderão fazer com o progresso da inteligência incorporada nos campos acadêmicos e industrial. Esperamos melhorar também a eficiência da coleta de dados. Passo a passo, os robôs humanoides ganham acessórios para ficarem mais parecidos com os humanos. O grande desafio é tornar o modelo cada vez mais leve. Na indústria de robótica, o peso do robô é um dos fatores cruciais que afetam o seu desempenho geral. Só reduzindo o peso do robô e aumentando o poder explosivo de suas articulações é que alcançamos movimentos extremos. Este ano planejamos levar as capacidades físicas do robô ao seu limite máximo. No segundo semestre, vamos integrar gradualmente a inteligência e assim as aplicações dos robôs serão vastas. O desenvolvimento tecnológico de ponta não é de agora. Para chegar ao nível de hoje, os experimentos começaram há décadas, sempre com o objetivo de facilitar a vida das pessoas. A medicina é uma das que mais comemoram os avanços. Mas será que são só benefícios? Veja, por exemplo, o que aconteceu com a chegada dos caixas eletrônicos. Hoje, um caixa eletrônico que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana substitui o trabalho de vários operadores de caixas, atendentes e outros profissionais do setor financeiro das agências. E como serão os cuidados de idosos? A Comissão Eletrônica Internacional lançou um padrão de robô liderado pela China que lembra a hora do medicamento e dá suporte de comunicação com familiares e médicos. As empregadas domésticas também cuidam das tarefas da casa. Um grupo de robôs humanoides passou por um treinamento rigoroso e atualização de sistema para entrar no ringue. A competição de boxe foi realizada no leste da China. O boxe faz parte de uma série de competições de robôs patrocinadas conjuntamente pelo China Medical Group, ligado a outras instituições. Essa agilidade vem das atualizações nas principais tecnologias, particularmente dos avanços algorítmicos. A competição de boxe envolve luta, que é a parte mais difícil do projeto, porque a pressão sobre as máquinas é tremenda e também há muitas incertezas. E não duvide que em breve o time robótico aí melhore o desempenho no futebol. Os investidores e inventores chineses são bons em números e algoritmos. Esperam que a inteligência artificial gere 200 bilhões de dólares em investimentos nos próximos anos. A nova era da robótica já chegou e outras profissões devem substituir seres humanos por máquinas. Mas e os benefícios serão maiores que os malefícios? E o relacionamento afetivo será dividido com máquinas?
Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Ótima noite para você.